Alguns conceitos básicos de recordação. Numa lista encadeada implementada em C, no meu caso, eu estou inserindo no início. Por que eu insiro no início? Porque se eu inserisse no final, seria ineficiente. Depois de inserir 1 milhão de elementos, se eu fosse inserir o próximo, eu teria que andar até o final para poder colocar. Então não vale a pena. Como eu insiro no início, se eu quiser uma lista 1, 2, 3, eu preciso inserir 3, 2, 1. Ao contrário, ok? Outro conceito fundamental de estrutura de dados. Olha que legal a gente aprender o que é tornar um código eficiente ou mais claro através de uma estrutura de dados. Eu posso implementar a lista encadeada com cabeça ou sem cabeça. Cabeça de lista. É uma pessoa sem conteúdo que serve só para dizer que é o primeiro. A vantagem de ter cabeça é não preciso testar lista vazia. Isso é muito bom. Se você inserir 1 milhão de elementos, só o primeiro que vai ter lista vazia. Então, é uma pergunta inútil. E aí fica muito mais eficiente se você tem uma cabeça. Também, se eu não tiver cabeça, eu vou precisar atualizar o LST, que é o primeiro. E aí eu vou precisar passar ele como parâmetro da função insere. E eu tenho que passar o endereço dele. Como ele é um ponteiro, eu vou ter um ponteiro para um ponteiro. Já basta ponteiro, que é uma coisa difícil de ser entendida, e se eu começo a mexer com ponteiros para ponteiros é muito pior, ok? Resolução da lista de exercícios. Primeiro exercício que eu vou comentar é o do mínimo. Escreva uma função que encontre uma célula de conteúdo mínimo. Faça duas versões, uma iterativa e outra recursiva. Eu vou fazer só a versão iterativa, ok? Eu tenho a minha função main. Eu vou gerar 10 elementos aleatórios. Aqui vocês estão vendo que eu faço srand, time de null. Isso aqui é a semente. A função srand define uma semente para poder gerar números aleatórios mais aleatórios. Porque se você gerar sempre com a mesma semente, a sequência não é aleatória, né? O número é aleatório, mas a sequência não é. Essa função randint foi o professor Paulo Feofiloff que fez. Está aqui em cima. É uma função que gera um número inteiro entre um intervalo A e B. Ok? Eu gerei 10 elementos aleatórios e eu quero encontrar o mínimo. Então, vamos mostrar a função mínimo. A função mínimo devolve um ponteiro. Por que eu preciso devolver um ponteiro? Não basta eu saber qual é o conteúdo mínimo. Eu preciso saber qual a célula que é mínima. E como a célula está perdida na memória, eu preciso devolver um ponteiro. Então aqui eu vou pegar dois ponteiros auxiliares, P e P de min. Vou começar com o primeiro elemento, que é LST de seg. Se for null, significa que, diferente de null, significa que tem algum elemento. Eu vou pegar o conteúdo. Enquanto a lista não chegar no final, eu pergunto se o conteúdo é menor do que o menor dos menores anteriores. E aí eu vou atualizar duas coisas. Vou atualizar o ponteiro para o menor e vou atualizar o conteúdo, que é mínimo. Lembra que eu preciso devolver o ponteiro. Aqui eu preciso devolver o ponteiro. Muito importante esse detalhe aqui, ok? Próximo exercício. No próximo exercício que eu marquei com amarelinho, eu quero transformar um vetor para uma lista. Então, se a lista tiver 1, 2, 3, eu quero que apareça 1, 2, 3 na minha lista encadeada. Lembra que eu falei que eu preciso fazer isso ao contrário. E é o que a gente vai fazer ao contrário. Então, aqui, função main, todos esses códigos estão naquele bit.ly Python ed com P maiúsculo, ed maiúsculo. Aqui vocês estão vendo que eu estou gerando... aqui é o Josephus, perdão. Vetor para lista. Aqui. Vetor para lista. Eu estou gerando 10 elementos aleatórios entre 10 e 100. E se eu quero colocar numa lista, eu preciso colocar ao contrário. Então, por isso que eu faço for k igual a 9
Enquanto K é maior ou igual a zero, K menos menos. Eu preciso inserir ao contrário, porque eu sempre insiro no início. Ok? Próximo exercício é o concatena. Quero concatenar duas listas. Isto é, amarrar a segunda no fim da primeira. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou ir até o fim da primeira. Ok? Então, vamos pegar o concatena. Está aqui. O concatena eu pego um ponteiro para o início da primeira lista. Enquanto for diferente de null, eu vou fazendo P, recebe seguinte de P. Aí eu chego na última posição. Na última posição, eu aponto o final para o início da segunda lista. E eu vou devolver a cabeça da segunda lista. Ok? Tem outras formas de fazer, mas são mais ineficientes. Eu poderia concatenar alocando mais memória. Mas desse jeito aqui eu não aloco, basta eu andar até o fim da primeira lista. Próximo exercício, está do outro lado. Deixa eu virar aqui. Olha, eu sei que ponteiros são uma coisa meio difícil, mas não tem problema. Se você estiver achando difícil, você é uma pessoa normal. Porque todas as pessoas têm dificuldade com ponteiro. Ponto médio. Vamos ver qual exercício que eu tinha falado para vocês aqui. O próximo exercício é a liberação. Quero liberar as células de uma lista encadeada, ou seja, devolver com free, né? Aqui tem uma sacadinha. Se eu quiser liberar, eu preciso tomar cuidado. Quando eu dou um free da célula, aqui eu estou percorrendo a célula até o final, né? A lista encadeada. Eu vou guardar num ponteiro auxiliar Q o seguinte. Por quê? Porque se eu liberar isso aqui para a memória e eventualmente o sistema operacional passar para outra pessoa, eu posso perder o seguinte. Então, antes de liberar, eu preciso guardar a célula seguinte. Eu acho muito legal trabalhar com C, porque você vê bem o detalhe de implementação. Isso é ótimo. A gente vai ver todo o resto do curso em Python, fiquem tranquilos. Mas lista encadeada eu quis fazer questão de fazer em C para vocês verem esses detalhes. O resto vai ser em Python. O próximo, até o 18, são questões que com pouco de esforço e pegando os códigos anteriores, vocês vão conseguir fazer sem muita dificuldade. O 19 e o 20 são difíceis. O 19 eu quero inverter uma lista encadeada. Se ela é 1, 2, 3, eu quero que ela vire 3, 2, 1, sem ficar alocando novas células. Para inverter, tem uma sacada. Como eu mexo com ponteiros, eu preciso de 3 ponteiros. Um ponteiro para a posição atual, um ponteiro para a posição seguinte e um ponteiro para a posição anterior. Assim você consegue reconstruir as ligações invertendo as células sem perder quem está na frente, sem perder quem está atrás. Isso aqui eu aconselho vocês fazerem o teste de mesa para entenderem com calma o que está acontecendo. Mas a ideia é a seguinte, eu tenho que guardar quem está atrás e quem está na frente na hora de mudar, para não perder quem está atrás e quem está na frente. E o Joséfos é o último exercício. Eu vou ter que montar uma lista circular, são 50 judeus, eles vão se suicidar, estão cercados pelos romanos, e o Joséfos ele vai sentar na cadeira de número 11. E o mata-mata, a regra é a seguinte, conta 1, 2, 3, a pessoa se mata, e é circular, ok? Então aqui, primeira coisa, eu vou inserir em primeiro lugar o 50, né? Porque sempre é o contrário. E eu vou guardar o início no auxiliar, porque eu preciso emendar o 50 com o primeiro. Lembra que é circular essa lista, né? Então eu vou inserir todos os outros caras. E aí, esse paux segue, ele vai apontar para o início da lista. Ou seja, eu vou pegar o 50 e vou amarrar no primeiro, para ficar circular a lista. E aí eu tenho esse imprima Joséfos e o mata-mata. Vamos para o imprima em primeiro lugar.
Imprima. O imprima, olha só que legal. Como a lista é circular, eu vou fazer um while true, while 1. Aí eu vou imprimir os caras, vou no seguinte, e como eu guardei num ponteiro auxiliar o primeiro, na hora que o ponteiro atual for igual ao ponteiro do início, eu dou um break. Por que eu faço isso? Porque o último já não aponta mais para null. O último, ele aponta para o primeiro. É circular. Então eu tenho que fazer esse truque. E o mata-mata, está aqui, mata-mata. O mata-mata também é um while true, que é a lista circular, eu tenho um contador. Quando o contador for igual a 2, aqui é 0, 1, 2. Aí, removo o P. Eu volto o contador para 0. Então, 0, 1, 2, morre. 0, 1, 2, morre. Como a lista é circular, não tem problema. Esse cara aqui, ele vai parar quando? Ele vai parar quando o seguinte dele for ele próprio. Lembra no início a lista tem 50 pessoas, eu vou removendo, e quando o ponteiro dele próprio for ele mesmo, significa que só sobrou ele. E vocês vão ver que sobrou o número 11, que é o Joséfos. É um pouco difícil, listas encadeadas, eu falei bem rapidinho, mas a gente vai começar os próximos códigos em Python, e aí vai ser mais tranquilo de vocês entenderem.